Olá, eu sou o engenheiro Mauro Fonseca Rodrigues e venho apresentar aqui no CBA 2020, a detecção de ultrapassagens veiculares irregulares através de processamento de imagens, um trabalho que tem o grupo abaixo, envolvido, principalmente a professora Alzenira da Rosa Baide e também os engenheiros Douglas Castro Karnikovski, Marco Aurélio Furman, Tassiana Paula Enderle e o acadêmico Gabriel Henrique Danielson. Eu sou professor de engenharia na FAOR, Faculdade Horizontina. Então, o escopo do trabalho, ele ocorre a partir de uma pequena introdução, uma revisão bibliográfica sobre o tema e suas implicações, a metodologia desenvolvida para realizar, então, o processamento de imagens sobre as imagens de rodovias e a capacidade, então, de detecção da sinalização horizontal, detecção da descontinuidade da faixa, e é claro que com esses resultados, permitir, então, a emissão de uma infração para aquele motorista que causá-la, efetivamente. Por fim, as conclusões do trabalho. A introdução, então. Os acidentes de trânsito no Brasil causam grandes perdas para a sociedade, Eles têm um custo, vamos dizer assim, tanto para a saúde, quanto para a previdência, quanto para as famílias também, Porque são inúmeros os que acontecem e grande parte deles são causados por ultrapassagens regulares, como essa apresentada na foto. A partir de 2013, o CONTRAN, então, liberou a fiscalização remota nas rodovias, onde efetivamente cada vez mais aumentam o número de lombadas eletrônicas, pardais, sistemas automáticos de detecção de infração. As principais fiscalizações que acontecem são aplicações metrológicas e aplicações não metrológicas. O objetivo desse trabalho é incrementar, então, um pouco das aplicações metrológicas, criando um sistema que use câmeras de monitoramento e detecte, através das imagens, a ultrapassagem irregular dos veículos. Essa detecção vai acontecer a partir dos quadros, dos vídeos digitais, que são sequências de imagens digitais detectadas e colocadas em processamento contínuo para que a gente literalmente veja o vídeo acontecendo. Mas um quadro a quadro permite que a gente analise a informação que está acontecendo lá da imagem digital e permita, assim, um pós-processamento, ou seja, o vídeo pode ser gravado e depois o algoritmo varrer esse vídeo em busca das ocorrências de infrações, separando os quadros que envolvem cada um dos eventos. Para isso, vai ser usada a base de representação de imagens, que são matrizes formadas por linhas e colunas, onde o processamento se dá a partir de pixel a pixel e do agrupamento desses pixels a partir das informações que eles contêm. Normalmente, para economizar processamento, se faz uma transformação dessa imagem colorida numa imagem em escalas de cinza e se trabalha as principais características da imagem, como brilho, contraste, definição, para que se chegue numa imagem binarizada, onde o preto e o branco, por isso binarizada, permitem que a gente possa usufruir, assim, de áreas específicas da imagem, detectando necessariamente objetos e formas específicas dentro da mesma. Para realizar isso aí foi feito um algoritmo, então, em MATLAB. Não se usou a toolbox de imagem, porque ela é uma toolbox que tem ferramentas prontas, mas o desenvolvimento dela se dá muito a partir de parametrização apenas. Então, a ideia é criar um sistema que faça a segmentação, encontre a região de interesse da imagem, se parta para uma binarização da imagem e um processamento baixo de informações, ou seja, não ocorra a necessidade de um hardware muito, vamos dizer assim, muito novo e extremamente eficiente para realizar esse tipo de análise.
A partir dessas especificações, se montou um algoritmo estrutural, né, para aplicação, onde a câmera fixa faz a aquisição da imagem, ocorre uma conversão dessa imagem colorida para a escala de cinza, ocorre também um ajuste de brilho e contraste, que é um pré-processamento dessa imagem, de forma que, como é uma imagem em ambiente aberto, né, em rodovia, o próprio clima, as próprias situações do ambiente vão fazer com que essa imagem traga informações diferentes. Então, se faz um pré-processamento para trazer essa imagem para uma condição, vamos dizer assim, padronizada, de forma que seja possível detectar a faixa e fazer a segmentação da área de interesse, para posteriormente verificar se há descontinuidade da faixa em cada quadro e, a partir do momento que ocorre essa detecção, binarizar a imagem, né, realizar a detecção através da análise dessa informação, calculando a área do objeto que causou a descontinuidade da faixa e concluindo que se esse objeto é um veículo efetivamente, né, se salve essa informação na base de dados para posterior avaliação do agente de trânsito. Se não é um veículo, por exemplo, pode ser uma pessoa apenas atravessando a faixa, né, aí o sistema volta ao seu início e continua a análise normalmente. Algumas etapas do teste do algoritmo, então, o trecho escolhido para análise foi esse aqui, uma imagem bem clara, mas fez todo um ajuste com várias alternativas em cima desse contexto, para que se pudesse, então, colocar o veículo na situação ok, na situação rompendo a faixa, e também foi simulado no trabalho, né, completo, foi simulado sobre uma faixa não contínua, onde ele pudesse realmente fazer a ultrapassagem, sendo que o algoritmo se mostrou satisfatório também nesse aspecto. A pista, então, foi analisada sob seu histograma e foi realizado o ajuste para a concentração desses dados da pista, de forma que se encontrou um ponto de equilíbrio onde esta foi a melhor configuração e, a partir desse histograma aproximado, busca-se sempre no algoritmo trazer a imagem para essa condição, sendo que a condição inicial pode variar de acordo com as condições climáticas do ambiente que está sendo filmado, como eu mencionei anteriormente. A partir dessa pré-análise, então, se faz a binarização da imagem e a determinação da região de interesse, né, para que se tenha, então, o ponto específico da área que é focada no centro da imagem e também na pista contínua, né, na linha contínua de proibido ultrapassar. A partir desse momento, então, aguarda-se que um veículo ou um objeto, né, ultrapasse essa linha rompendo a sequência, o algoritmo detecta, então, que houve esse fator e parte para o próximo passo, detectando efetivamente o objeto, né, confirmando isso através do histograma e de outros parâmetros da imagem analisados, e se busca, então, a área desse objeto que rompeu a linha para se realmente determinar que esse objeto é um veículo e não apenas algum outro animal ou pessoa, né, atravessando a pista de um lado ao outro, né, para evitar erros grosseiros para a análise posterior do agente de trânsito. A partir dessas informações, então, é possível concluir que o algoritmo implementado teve um bom rendimento, né, conseguiu alcançar assim, os objetivos iniciais previstos, e outros dados importantes a ressaltar é que cerca de 1/3 das mortes do trânsito são causadas por ultrapassagens irregulares. É possível, então, realizar a detecção desses eventos através de câmeras de monitoramento, né? E, fazendo isso, se permite, então, que o objeto analisado seja identificado e seja separado para que o agente de trânsito possa fazer a emissão da multa e, com isso, também evitar, por exemplo, assim, que apenas quando há monitoramento presente do agente de trânsito,
a infração seja evitada, né? Então, a ideia é criar também uma cultura onde se possa diminuir o número de infrações, mas também diminuir o valor das infrações, porque o que acontece? Como não existe um monitoramento constante das vias, acaba que o valor das multas, né, das infrações, fica muito elevado para incutir um certo receio no motorista para que ele não faça a infração efetivamente. Mas, por outro lado, se existir um monitoramento constante, a tendência é que o motorista não o realize, então não há por que criar um valor muito exacerbado na multa, né, para fazer essa punição. A partir disso, a ideia é que no futuro se faça uma análise quadro a quadro, que se coloque talvez alguns sensores auxiliares para aumentar a efetividade do sistema e que se aproveite melhor os recursos, tanto os recursos, né, de pessoas envolvidas na fiscalização, quanto os recursos tecnológicos das vias e rodovias do Brasil. Aqui algumas das referências utilizadas na confecção do trabalho. E seria isso, agradeço pela sua atenção e estou à disposição para elucidar quaisquer dúvidas a respeito do trabalho. Obrigado.